Olá, amigos do Jefa, todos que nos acompanham também no canal de YouTube do Grupo Espírita Francisco de Assis. Estou gravando esse áudio no início de julho de 2020, em tempos ainda de pandemia global causada pela Covid-19. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro e muitos locais do Brasil também em regime de distanciamento social, por conta dos efeitos da pandemia. Apesar de que em alguns locais algumas flexibilizações já estarem acontecendo. E nós estamos literalmente em casa, desde março. Então, de uma hora para outra, a nossa vida mudou, as nossas rotinas, seja de estudo, de trabalho, de lazer, mudaram, nossos relacionamentos sociais, tudo foi alterado. E o que foi também alterado foram os nossos relacionamentos familiares. E é justamente sobre família que eu gostaria de falar hoje. Sobre como está sendo, como é a convivência em família em tempos de pandemia. Como as famílias estão convivendo nesse período? Como estão os relacionamentos familiares? Nós já sabemos que a vida em família, de uma forma geral, não é fácil. Viver em família significa dividir, compartilhar, relevar, tolerar, perdoar. Viver em família é um aprendizado. E isso já é de uma forma normal, mas em especial nesses tempos que nós estamos vivendo, isso é desafiador. Nós estamos vivendo tempos desafiadores, não tem dúvida disso. Todos nós, atualmente encarnados no planeta Terra, estamos observando nos últimos meses como a pandemia afetou as questões econômicas, políticas, sanitárias e sociais. E, em especial, também as questões relacionadas à família. Estamos passando por desafios jamais vividos anteriormente, como sociedade, como seres humanos. E uma pergunta que todos nós, espíritas ou não, devemos nos fazer diante desse quadro, dessa pandemia global, que é essa pandemia decorrente das imprevidências humanas, não há dúvida disso. A pergunta é a seguinte: o que Deus quer nos ensinar com isso? Qual é o nosso aprendizado com essa pandemia? Vivemos, em geral, todos nós, uma vida muito corrida, com muitos compromissos, muitas necessidades, ocupações de trabalho, de estudo, e de repente chega essa pandemia, esse freio de arrumação, que nos faz parar, nos faz ficar em casa, nos faz olhar para dentro do nosso lar. E aí, pessoas que praticamente não se encontravam na correria do dia a dia, em razão dessas várias atividades de cada um, subitamente passaram a ficar juntos todos os dias. Aí passamos então a perceber a presença de pessoas na nossa casa, no nosso lar, e também a ausência de algumas pessoas na nossa vida. Isso porque há pessoas que, mesmo sendo do círculo mais familiar, mais nuclear da nossa família, não moram juntas, como avós, pais, tios, que antes se viam com alguma frequência e agora estão distantes. Então, duas situações opostas, mas que despertam o mesmo pensamento. A nossa vida acontece dentro do lar. O equilíbrio de todos nós está no lar, está na família, e isso independe da sua conformação, do seu modelo e de quantas pessoas fazem parte da família, desse núcleo primordial. O que importa é a gente entender que nós precisamos desse contato familiar, que em algumas vezes não valorizávamos tanto. E aí esse freio de arrumação, esse encontro da família, se de um lado é capaz de trazer a volta desse relacionamento familiar já esquecido, do outro é também um momento em que as diferenças aparecem, se destacam, Surgem discussões, muitas delas frutos desse estresse enfrentado por quem não estava acostumado a ficar junto, e outras situações de desajuste que já existiam no seio da família, entre os familiares, que já existiam anteriormente, mas que apenas são potencializadas pelo fato da convivência se tornar 24 horas. Então alguns de nós estamos convivendo com rotinas novas, com trabalho remoto, as crianças com aulas online, reuniões por meio de videochamadas, tudo muito novo, tudo muito
que causam um desconforto, às vezes, que causam estresse. E todos nós, dentro da família, temos que contribuir para que esse ambiente, a manutenção de um ambiente capaz de permitir essas múltiplas atividades. E, por outro lado, né, num outro extremo, outras famílias têm outras preocupações, porque não conseguem acessar as aulas online, seja por falta de um ambiente adequado, seja por falta de tecnologia para isso acontecer. Pessoas não têm trabalho remoto, sequer trabalho, porque muitas famílias foram afetadas diretamente, financeiramente, pela súbita falta de emprego e, consequentemente, de renda, né? Então, foram mudanças muito bruscas. E aí as consequências apareceram. Casais se separaram, a violência doméstica aumentou, atritos afloraram, saúde mental foi abalada. Então, foram mudanças muito grandes que esse 2020 nos trouxe, né? A gente vai pegar uma fala do olhar da psiquiatria, né, de um professor, Adriano Vaz Serra, que é um dos proeminentes da psiquiatria portuguesa, já desencarnado, que disse o seguinte, que a família tem como função primordial a de proteção, tendo, sobretudo, potencialidades para dar apoio emocional para a resolução de problemas e conflitos, podendo formar uma barreira defensiva contra agressões externas, ajudando a manter a saúde física e mental do indivíduo, por constituir o maior recurso natural para lidar com situações potencializadoras de estresse associadas à vida em comunidade. Essa fala do Dr. Adriano parece que foi feita para o momento que a gente está vivendo. Ela não é de agora, mas é muito atual e traduz o que se espera da família, né? Então, com milhões de pessoas obrigadas a se isolar ou confinar dentro das suas casas, o real significado desse laço, que é representado pela família, nunca foi tão necessário. Então, a família tem o papel de proteção. É aquele local onde a gente se defende contra agressões externas. Então, ela em si não pode ser um local de desequilíbrio, não pode ou não deve ser um local de desequilíbrio. E já que a gente está falando de família, né? O que a doutrina espírita, né? Nós estamos falando sobre doutrina espírita e família. O que a doutrina pode nos trazer sobre família? Pode nos ensinar, de forma que a gente possa aplicar nesse momento que a gente está vivendo, os conceitos espíritas dentro da nossa própria família. Na ótica espírita, né, no olhar da doutrina espírita, a família é uma escola, onde a gente aprende a se relacionar, onde a gente experimenta o convívio social mais próximo, onde a gente vivencia o amor entre pais, filhos, avós, irmãos, para depois conseguirmos ampliar esse sentimento para a sociedade. Então, a família é o menor grupo social a que nos filiamos, com o objetivo de aprender. E para entender família na ótica espírita, a gente tem que falar de reencarnação. É a reencarnação que nos explica tantas coisas. Não dá para falar, né? Aliás, não dá para falar de espiritismo sem entender reencarnação e, consequentemente, a importância da família. É o que a gente vai encontrar lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 132, onde Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E os espíritos nos respondem que a encarnação nos é imposta com o fim de nos fazer chegar à perfeição, né? De nos fazer evoluir. Mas, por vezes, isso não é possível em uma única existência. Com certeza não é. A nossa existência é um pontinho na nossa vida de espírito imortal e de eternidade, né? Então, quando a gente não consegue essa perfeição em uma única existência, a gente tem que sofrer uma nova existência. E esse sofrer é no sentido de vivenciar uma nova prova, uma nova forma, um novo momento de aprendizado. Então, nós encarnamos para evoluir, para chegar à perfeição. E, quando não dá tempo, nós reencarnamos, nós revivemos, nós voltamos ao corpo de carne, ao mundo material, quantas vezes forem necessárias ao nosso aprendizado, à nossa evolução. E o espírito encarnado, ele tem que progredir
A lei do progresso, ela é é o único determinismo divino, né? É que nós todos, sem exceção, chegaremos à perfeição, de uma forma ou de outra, mais rápido ou mais lento, a depender de cada um de nós, mas esse caminho todos nós vamos percorrer. Então, nós temos que evoluir em duas frentes, né? De duas formas, em moral e em inteligência. O homem só consegue progredir, né, em sociedade, em comunidade. Insulado, isso não é possível, porque nós não temos todas as faculdades desenvolvidas. É necessário esse contato com outros, de forma que a gente aprenda e também ensine. Então, no insulamento, é o que diz a resposta à questão 768 do Livro dos Espíritos, no insulamento sozinho, né, o homem se embrutece e se enfraquece, se debilita. Então, a gente precisa um do outro para evoluir. Nós fomos feitos para viver em sociedade e não insulados. Um outro ponto importante que é decorrente dessa lei das reencarnações e que impacta a família diretamente é a solidariedade entre as existências, né? Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 2, a gente tem a informação de que o Espiritismo nos mostra que essa nossa vida, ela não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser. E mais ainda, todos os seres de um mesmo mundo e todos os seres de todos os mundos. Então, nós não somos isolados, não só neste mundo, mas temos relação com os seres em outros mundos. Então, nós temos uma comunidade, uma sociedade de encarnados e uma sociedade de desencarnados. Então, o processo de aprendizado, o processo de evolução, ele deixa de ser um ato isolado para se tornar um ato coletivo. Na Gênesis, no capítulo 1, a gente também vai ler que pela reencarnação são solidários no passado e no futuro todos os espíritos, todos os seres humanos. E como as suas relações se perpetuam tanto no mundo espiritual como no corporal, a fraternidade tem por base as próprias leis da natureza. O bem tem um objetivo e o mal consequências inevitáveis. Então, todos evoluímos em conjunto, uns afetando os outros, uns ensinando os outros e aprendendo com os outros. Então, entendemos que o fato de estarmos reunidos em um determinado grupo, em uma determinada família, não é à toa. Existem relações de solidariedade, de comunidades anteriores a isso. Estamos todos relacionados pelo passado comum, tanto pelas coisas boas que nos reuniram, como pelas ruins. E essa união, esse reencontro, atende às questões das necessidades de progresso de todos os envolvidos naquele núcleo familiar. A instituição da família, na verdade, ela não é uma característica específica da espécie humana, né? Ela já existe em algumas espécies de animais. Mas a espécie humana, ela tem um diferencial, que tem todo o olhar da misericórdia divina sobre o espírito, né, que encarna no homem. A espécie humana, né, somos a única espécie entre os animais, entre os mamíferos, que temos um filhote que depende da assistência prolongada dos pais. Caso contrário, o nosso bebê, né, ele não sobrevive. Enquanto que alguns animais, os filhotes, às vezes são até mesmo abandonados pelos pais, porque eles têm a capacidade de se manter, o filhote bebê humano não sobrevive sozinho. Então, exige-se uma dedicação maior dos pais. É necessária mesmo a sobrevivência. O que mantém essa necessidade, minimamente, a mãe junto ao filhote, até mesmo pela amamentação. E essa manutenção desse contato entre nós humanos é muito maior do que os mamíferos em geral. Então, o homem, ele depende de quem veio antes, biologicamente, socialmente, cognitivamente e espiritualmente. Dependemos daqueles que cuidam de nós, né? Essa dependência, à medida que a gente vai crescendo, claro, ela diminui,
mas deve se transformar em cooperação, o que implica dar e receber, o que implica cuidado, o que implica gratidão. Uma vez, dentro do núcleo familiar, uma vez a gente cede, outras vezes outros cedem em nosso lugar. Algumas vezes precisamos de auxílio, outras vezes somos chamados a auxiliar. Então, viver em família é, sem dúvida alguma, viver em um espaço coletivo e é um aprendizado para a convivência em sociedade. Somos espíritos, todos nós, que evoluímos sim individualmente, como eu falei, baseados no uso muito individual do nosso livre-arbítrio, mas nós não evoluímos sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Então, a proposta de evolução individual de cada um, ela é também uma proposta de evolução coletiva, desenvolvendo a fraternidade, a solidariedade, o amor entre uns e outros. Por isso que a família tem tanta importância, porque ela é o menor núcleo da sociedade. Ela é onde a gente aprende esse amor. Isso está lá também no Livro dos Espíritos, né? Na questão 775, na parte terceira do Livro dos Espíritos, da Lei da Sociedade, que diz o seguinte, que o relaxamento dos laços de família, caso eles ocorressem, seria uma exacerbação do egoísmo, uma recrudescência do egoísmo, quer dizer, é um olhar somente sobre si, o que não daria certo, porque nós somos seres sociais. Sem a formação desse núcleo, né, familiar, sem essa proximidade, nós seríamos solitários, né? Seríamos seres solitários entre tanta gente, viveríamos isolados, sem poder contar com esse apoio do amor desenvolvido justamente por essa convivência, pelas construções das vidas passadas, né? Nós não teríamos o apoio e a segurança que só a família pode fornecer. E um fato interessante da gente observar é que antes da pandemia, né, antes da ocorrência dessa pandemia, nós vivíamos numa sociedade onde a vivência mesmo desse coletivo já estava se tornando um pouco mais difícil, mesmo dentro do núcleo da família. Nós já não fazíamos tantas coisas juntos como os nossos pais faziam. Nós, às vezes, mal conversávamos, a gente trocava mensagem de celular. Então, a gente não tinha tempo para essa conversa. É uma correria, correndo atrás do trabalho, atrás do prazo, atrás do compromisso, atrás da escola, atrás do dever. E as refeições em família a gente fazia, o compartilhamento dos fatos do dia, o falar sobre como foi o dia, troca de experiências, troca de conselhos, tão necessárias entre pais e filhos, entre irmãos. A gente estava meio que sem tempo. A correria do nosso mundo fez com que a gente perdesse um pouco essa convivência tão importante. E aí veio a pandemia e nos obrigou a o quê? A parar. Nos obrigou a parar e a conviver, a ter esse tempo, a parar, a conversar. Nos mostrou a importância de olhar para dentro do lar, de perceber esse núcleo que é a nossa base, onde aprendemos as regras da convivência social, onde nos amparamos e de onde a gente aure suporte e energia para poder continuar nas nossas lutas do nosso dia a dia. E como é que é a formação dessa família, né? Como é que são os componentes dessa família? Quem são esses espíritos que, imortais, como todos nós, convivem nessa oportunidade reencarnatória, nessa encarnação, né? Vamos procurar a resposta lá no Evangelho, capítulo 14 do Evangelho, que fala que os que encarnam numa família, em especial os parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida atual, na vida terrena. Mas nem sempre é assim. Pode acontecer também que sejam espíritos completamente estranhos uns aos outros, afastados até mesmo por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhe serve de provação. E a gente consegue entender, baseado nessa resposta, o motivo de tanta dificuldade, de tanto desentendimento, de angústias e até mesmo de violência no núcleo familiar,
Ou seja, esses desajustes do passado afloram nesse núcleo entre espíritos que têm por missão, que têm como objetivo nessa encarnação, pelo fato de reencarnarem na mesma família, de se reajustarem, de se reequilibrarem e se desenvolverem sentimentos de simpatia, de perdão, de solidariedade. Emmanuel traz para a gente também algumas informações sobre essa questão. No livro Vida e Sexo, ele diz o seguinte: arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família terrestre é formada por agentes diversos, porque nela se reencontram, comumente, afetos e desafetos, amigos e inimigos. Por que eles se encontram, né? Se encontram para os ajustes e os reajustes indispensáveis ante as leis do destino. Então, a gente tem, continua Emmanuel, ele vem dizendo que temos no Instituto Doméstico uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento. Então, na verdade, o reencontro desses espíritos no núcleo familiar tem sim um objetivo, por mais estranhos que às vezes eles possam nos parecer. Então, a família é uma organização divina. A reunião dos espíritos numa família não se dá por acaso. Ela tem um porquê, ela tem um objetivo. Emmanuel fala de novo sobre isso no livro Fonte Viva, quando ele diz que a casualidade não se encontra nos laços de parentela. Ou seja, os nossos encontros, os nossos núcleos familiares, de forma alguma, ocorrem ao acaso. Impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a resolver, a solver nossas dívidas uns com os outros. A família, então, na verdade, o ponto de encontro, né, de espíritos que juntos, todos nós, são a caminho da evolução. E para isso, para evoluírem, para crescerem, necessitam da proximidade que a família proporciona para reatarem ou criarem ou apertarem esses laços de amor. Então, para concluir o estudo de hoje, nós verificamos que a convivência familiar foi posta à prova nos dias atuais, que são realmente de transformação. Mas toda mudança exige esforço, né? Com o objetivo de se modificar padrões, de se modificar hábitos. Então, a família apresenta-se mais do que nunca como uma pequena, grande escola da fraternidade, pois quem não consegue desenvolver a capacidade de amar justamente aqueles com os que mais convive, dificilmente poderá amar aqueles a quem não conhece. Então, o treinamento doméstico, né, que foi ampliado nesses dias de distanciamento social, em que somos convidados, né, a interagir diariamente com esse grupo mais próximo, a gente tem a oportunidade de adquirir essa capacidade de amar com mais amplitude, buscando alcançar no futuro uma sociedade melhor, mais transformada, né? Às vezes, a gente tem que levar em consideração que o nosso objetivo nessa encarnação não está relacionado com grandes realizações exteriores, mas apenas com um reajuste com uma pessoa. O nosso objetivo nessa encarnação pode ser o reajuste com uma única pessoa, justamente aquela no nosso núcleo familiar que convivemos sobre o mesmo teto, compartilhando as mesmas dores, as mesmas ansiedades, medos, angústias, em especial nesse momento, as dificuldades desse momento presente. Para nos auxiliar nesse período, a gente não tem como esquecer, né, da oração, da reflexão acerca da vida, da nossa ligação com nossos anjos de guarda, com a espiritualidade superior, nessa hora muito delicada pela qual passa a nossa humanidade, né? Então, a gente tem que buscar o entendimento dos desígnios divinos para cada um de nós, do porquê disso tudo está acontecendo, né? Então, vamos buscar desenvolver a nossa fé raciocinada, que nos afasta do desespero, da dúvida e do medo. Vamos buscar a nossa paz íntima, para que ela possa se refletir nas nossas palavras e essas palavras possam se refletir em ações, né, buscando uma convivência familiar tranquila, equilibrada para todos, para o benefício de todos nós. Então, concluindo, o que eu desejo é que todos fiquem bem, quem puder ficar em casa, quem não puder e precisar sair, use sua máscara,
respeite as orientações das autoridades sanitárias e vamos acreditar que esse momento tem um motivo. Essa reunião familiar, esse momento de estarmos juntos, tem um motivo, que possamos aproveitá-lo com as orientações que a doutrina nos dá, com a certeza de que precisamos e vamos sair melhores de tudo isso e que tudo vai passar. Todo esse momento vai passar, nós vamos poder voltar à nossa vida normal com mais esse aprendizado que todos tivemos. Fiquem todos com Deus.